Seu Lucas, bom dia, mais Bom uma dia. vez. Eu sou o juiz aqui que está conduzindo os trabalhos e eu vou fazer umas perguntas ao senhor. O senhor não é obrigado a responder, pode permanecer em silêncio, caso prefira. O senhor já conversou com seus advogados, eles vão fazer a sua defesa aqui, tá certo? Seu Lucas, qual que é a sua idade? 29 anos. O senhor é casado, solteiro? Solteiro. Solteiro, tem filhos? Sim, tenho uma filha. Qual que é a idade dela? 7 anos. Ela mora com quem? Mora com a mãe dela. Certo. E qual que é a sua profissão, seu Lucas? Sou ajudante de pedreiro. E quanto que o senhor ganhava, mais ou menos? R$ 100 a diária. Estava trabalhando? Sim, senhor. E o senhor estava morando com quem? No momento eu tava morando na casa da minha mãe, com meus pais. Uhum. E o senhor estudou até quando? Eu estudei até o terceiro ano incompleto. O senhor faz uso de drogas? O Sim, que o senhor usa? maconha. Certo. Senhor Lucas, vou fazer umas perguntas agora sobre a acusação aqui, de acordo com a denúncia, no dia 1º de dezembro de 2023, entre 21 horas e 22 horas, lá na quadra 802, conjunto 4, em frente à casa 4, o senhor tentou matar o Edson com disparos de arma de fogo. O senhor quer falar a respeito desses fatos aqui? Sim, Essa acusação aqui, ela é verdadeira? O não. Eu fiz o disparo, sim. que houve nesse dia? Nesse dia aconteceu que eu fui na parada buscar a minha ex-companheira, que era a Maiara, e disso eu fui pra casa do Rafael. Chegou lá na casa do Rafael, nós ficamos fazendo consumo de bebida nesse dia. Bebemos muito e pegamos e a Mayara me chamou para ir embora para casa dela. Aí, nesse trajeto, chegando lá, perto da casa lá, na hora que eu subi na calçada para entrar na casa da minha companheira, ele veio para cima de mim com uma faca. E aí, o que houve? E aí, o que que houve? Que quando ele veio para cima de mim com a faca, eu puxei a arma que eu estava portando. Na hora que eu puxei a arma, eu efetuei um disparo contra ele no susto. Até então, eu não sei aonde pegou até hoje, entendeu? Uhum. E depois disso, o que Depois houve? disso, eu saí correndo e entrei no carro. Entreguei a arma para o José Henrique. Entrei no meu carro e levei a Mayara lá para Braslândia. Voltei no recanto, peguei essa arma e fui lá para Águas Lindas. E acabei vendendo essa arma para conseguir dinheiro. Uhum. O senhor já conhecia aqui o Edson? Sim, conheci ele de vista. Já tinha tido algum problema com ele? Não, Tá. E por que isso aconteceu? pelo fato de ele ficar dando várias investidas contra a Mayara. E ela chegou, conversou comigo e ele ficava postando indiretinhas para ela. Para ela não, para a minha pessoa no WhatsApp, troca de status, né? E quando ele começou a postar status, aí eu percebi que era para mim aquilo ali. Que ele queria dizer que eu não era homem para ela, que homem para ela era ele, e assim por etc. E até então, aí nós começou a ter uma troca de mensagem, de status. E o que os senhores falavam um pro Não, outro? não, ele eu não vou conseguir recordar porque foi em 2023. Uhum. Mas esse foi no dia dos fatos aqui? Não, Foi antes? foi antes. Lá no dia dos fatos, quando o senhor estava lá na casa do Rafael, né? O senhor estava nessa troca de provocação com o Edson? Não, até então eu troquei sim. Troca de. Eu postei alguns status e ele postou outros, entendeu? Como se fosse uma indireta, não foi uma coisa direta. Só que no momento, no mesmo dia, a Mayara chegou e conversou comigo, só que ela começou a chorar, desabafando, que não aguentava mais, que estava sendo pressionada pelo rapaz. E aí o senhor saiu da casa do Rafael Uhum. sozinho? Estava com alguém? Como é Tava que com a foi? Mayara, tava aí a Mayara. E o senhor saiu da casa do Rafael Aí eu para ir para onde? pra casa da Mayara, ela me chamou pra dormir lá na casa dela nesse dia. Uhum. Que foi quando aconteceu o Exato. fato aqui, não é Uhum. isso? Isso. O, o, qual foi o momento em que o senhor viu o Edson?
Foi um momento que nós chegou na calçada e a Mayara foi para abrir o portão. Aí ele veio do nada na minha direção com a faca na mão. Ele falou alguma coisa? Falou, não, ele só veio para cima de mim com essa faca. E eu, Mas qual o gesto que ele fez? assim, com a faca, vindo na minha direção com a faca no Uhum. alto. Como se fosse cravar em mim. Ele não falou nada. Não, Vocês bateram boca ali, não, discutiram. não teve tempo. Até então que foi tudo muito rápido. Foi uma coisa assim que não estava nada planejado. Quando foi ver, já aconteceu naquela hora, no calor da emoção. O... A arma tava onde? Na minha cintura. E o senhor se lembra de quantos tiros o senhor deu? Um disparo, Um disparo. um disparo. Essa arma era de quem? Era minha. Há quanto tempo o senhor tinha ela? Há uns 3 anos atrás, estava só guardado. E por que que o senhor tinha essa arma? Pra Eu quê? tinha por causa que do meu passado, né? Eu já tive umas guerras no meu passado e geralmente quando eu ia pra rua eu me sentia seguro usando ela. Certo. E aí, o promotor, passar para o senhor, pode ficar à vontade. Obrigado, Excelência. Sou Lucas Villanova, bom dia, Bom boa dia, tarde já. boa tarde. Lucas, eu sou Gilberto Teles, promotor de justiça, e eu queria mais algumas informações com relação a essa dinâmica aí. Primeiro, eu queria saber há quanto tempo o senhor conhecia o Edson? O Edson é igual nós estávamos falando, nós é criado todo mundo na região ali e nós é conhecido desde a infância. Certo, Só que eu não tinha o costume de estar conversando com ele entendi. diariamente. Mas é fato que o Edson, então, ele conhecia há bastante tempo. Conhece? Uhum. Na época desses fatos, o senhor morava próximo do Edson? É, aonde nessa kitnet que ele mora? Ele morava numa kitnet. O senhor Isso. morava onde? Eu morava na casa da minha mãe. Tipo, ele mora no conjunto 4 e eu morava no conjunto 20. Eram próximos, então, É. na mesma quadra. Mesma quadra. Certo. Bom, senhor Lucas, o senhor já foi processado por outros crimes? Sim, senhor. O quê, por exemplo? Porte de arma, receptação e no 57. Essas passagens, assim. Foi processado por outra tentativa de homicídio Foi, também? sim, senhor. Foi condenado ou absolvido, né? Foi absorvido. Absolvido. Foi processado por crime no âmbito da violência doméstica? Sim, senhor. Uma grave ameaça. Uhum. Quando menor de idade, o senhor teve passagem? Sim, senhor. Por quais fatos? Pode dizer? Se eu não me recordo, foi uma tentativa de homicídio também. Cumpriu medida socioeducativa? Sim, senhor. Ficou quanto tempo? 3 anos. 3 anos internado? 3 anos. Uhum. No dia desse crime, o senhor tinha feito uso de maconha? Sim, senhor. Fez uso de bebida alcoólica também? Também. Entende que estava embriagado na hora desses fatos? Não, não tava embriagado, não. Embora tenha consumido, estava sóbrio. Tava Estava só. consciente do que Tava. fazia. Sim, senhor. Uhum. Bom, o senhor ficou sabendo dessa história de que o Edson estava dando de cima da Maiara quando? Considerando a data do crime, que foi dia 1º de dezembro, o senhor já sabia disso há quanto tempo? Uns dias antes. Uns dias antes. Uns O dias senhor já tinha conversado com o Edson sobre isso? É só troca de status mesmo. Só troca de saco. Não conversou pessoalmente com ele? Não. Chegou. Porque eu pergunto isso para o senhor, para nós esclarecermos, porque a sua namorada, ex-namorada, a Maiara, disse que vocês tinham conversado e tinha ficado tudo acertado. Uhum. É porque ela não soube especificar da qual Ela não forma soube. que nós conversamos, né? Tá, ela não soube se expressar, então. Na noite desse crime, o senhor estava na casa do Rafael. Eu Exato. pergunto, o Edson passou lá na porta, pelo menos? Não, O senhor não viu o Edson naquela Não, noite, vi antes não. desses fatos? não. Naquela mesma noite, o senhor continuou trocando mensagens com o Edson ali pelos status do celular? Status, sim. O senhor tinha um contato do Edson no seu celular? Sim. Chegou a mandar mensagem para ele? Ele mandava Não, mensagem para o senhor? diretamente não. Não? Só status mesmo. O senhor chegou a ficar aborrecido ali com aquela situação naquela noite? Não, naquela noite até então não fiquei aborrecido não, porque já tinha ocorrido outros fatos e eu não levei mais adiante, né? Uhum. O senhor pretendia matar o Edson em razão Não. desses fatos? Não, senhor. O senhor ficou com raiva a ponto de, magoado a ponto de querer matá-lo? Não. Não? Quando o senhor saiu da casa do Rafael, o senhor saiu com destino aonde? E para a casa da Maiara. Para casa da Maiara. Exato.
Por que que o senhor saiu sozinho e a Maiara veio atrás, veio apressada? É porque ela me chamou para ir e eu saí na frente. Só que eu não vi que ela ia se despedir Uhum. das pessoas que estavam no local. Ah, então a dinâmica foi essa, então. Mas ela, é fato que ela veio. Nós Vê? temos as imagens, Aham. ela caminhando apressadamente atrás do senhor. O senhor anunciou para ela que faria alguma coisa com o Edson? Não, Não? não. Chegando lá na frente da casa do Edson, o senhor chegou a entrar no lote ou o senhor foi surpreendido já no portão? Eu fui surpreendido no portão. No portão. No portão. O senhor chegou a chutar o portão do Edson? Não, O senhor viu o depoimento do policial? sim. O policial disse e que tinha marcas de chute no portão, e o laudo também aponta que esse portão estava avariado, como Sim, que senhor. tivesse sido arrombado de fora para dentro. O senhor tentou entrar na casa do Edson depois Não, que deu o tiro? momento nenhum. Não? Não Não, chegou chutando o portão, não? não, senhor. Não. É, o senhor diz aqui que deu apenas um disparo, e mais de uma pessoa nesse processo, inclusive seus colegas Rafael, o Henrique, disse que ouviu 3 disparos. Outros testemunhas disse que ouviram 2 disparos. Sua namorada disse que ouviu pelo menos 2 disparos. Pergunto, quantos disparos o senhor deu? Um disparo. Um disparo só. Um Que disparo. arma que era? Era um revólver. Qual calibre? 38. Tava com quantas munições? 6 munições. 6 munições. Tem nas imagens aqui que o senhor, na sequência, entregou essa arma para o Henrique. Entregou para ele Entreguei. e foi embora de carro. Não é isso? Sim. Senhor Lucas, uma pergunta um tanto quanto subjetiva, mas se o juiz deferir, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para o senhor. O senhor entende que naquela situação agiu em legítima defesa? Sim. Sim. Agindo em legítima defesa, por que que o senhor fugiu do local? Porque por causa dos meus antecedentes e na hora do susto, né, também. Pois é, mas o senhor, quem age em legítima defesa, Ah, em tese, o senhor sabe o que que é legítima defesa? sim. O que que é? É a pessoa que se É defende. a pessoa que se defende. Quem se defende em tese não comete crime. Não Sim. precisa ter medo de ser preso da Sim. polícia. E mesmo assim, Exato. o senhor fugiu. Exato. Fugi. Entendi. É, mesmo tendo agido em legítima defesa, por que que o senhor não foi logo na sequência na delegacia de polícia se apresentar, dar sua versão? Eu me apresentei 2 vezes. O senhor se apresentou no dia 26 de janeiro, de Sim. dezembro, Quando eu fui intimado. quando o senhor foi intimado. Só aí que o senhor foi à delegacia, né? Exato. E por que que o senhor não deu essa versão de legítima defesa lá na delegacia? Eu dei a versão quando eu fui intimado, porque até então eu pensei que não teria, eu não teria atingido ele, não teria acontecido nada, entendeu? Porque Tá, o mas quando o disparo. senhor chegou lá, o delegado, certamente, o senhor foi acompanhado da sua advogada, Foi, sim. ele esclareceu para o senhor que o senhor estava respondendo por uma tentativa de homicídio. Sim. A minha pergunta é, por que que o senhor não deu essa informação aí já no primeiro momento de que teria agido em legítima defesa? Eu dei essa versão, sim. Não é o que consta no processo. O senhor tem conhecimento disso? Eu dei essa versão. Aqui o que consta no processo é que o senhor, na presença da sua advogada, optou por ficar em silêncio e não dar a sua versão sobre os fatos. Não, tanto que eu me apresentei 2 vezes. Uhum. Nós só temos um depoimento do senhor aqui neste processo, na primeira fase, na delegacia de polícia, a não ser. Tem dois? Tem dois? Tá. Tá bom. É, o senhor conversou com a sua namorada Como assim? Conversou sobre o. antes de ir na delegacia, sobre o crime? Não, porque eu não tinha mais contato com ela. Não teve mais contato com ela. Não. Mas é engraçado que ela foi no mesmo dia na delegacia, no dia 26 de dezembro, acompanhado inclusive da sua advogada. Ela deu depoimento acompanhada da advogada. Certo. Vocês não conversaram sobre o que teriam Não. que falar lá? Não, Não? tanto que ela foi na delegacia, eu nem sabia que ela tinha ido na Entendi. delegacia. Embora tenham ido no mesmo dia, acompanhado Não, da mesma advogada, eu só não sabia que não ela sabia. iria lá. Tá certo. E quem intimou no mesmo dia é o delegado, né? Tá. Por que que o senhor, no momento em que efetuou esse disparo, bom, o senhor já disse que fugiu, que ficou com medo. Eu ia dizer por que que o senhor não chamou a PM, porque quem é atacado a faca normalmente liga para a polícia. O senhor não fez isso? Não, não, senhor. Tá bom. Sem mais perguntas. Muito obrigado. Sem perguntas. Senhores jurados, alguém tem alguma pergunta para o senhor Lucas? Podemos ir encerrando aqui. Senhor Lucas, tem mais alguma coisa que o senhor queira esclarecer aqui? Ou Não. podemos ir encerrando? Não, senhor. Pode encerrar. Tá certo. Então, encerrado o interrogatório.
Acho que podemos parar para um. Ok. A senhora é Dona Cláudia Souza de Jesus, não é isso? Sim. Bom dia, Dona Cláudia. Bom dia. Dona Cláudia, a senhora foi indicada como testemunha nesse caso aqui, em que o réu é o Lucas Villanova de Oliveira, a vítima é o Edson Nunes da Paixão. A senhora é parente de alguma dessas pessoas? Não. Não? A senhora conhece essas pessoas? O Edson era meu vizinho, né? Mas Certo. conheço muito pouco. Tá bom. A senhora vai ser ouvida então como testemunha compromissada, tá certo? Responder somente a verdade ao que for perguntado. Dona Cláudia, de acordo com a denúncia aqui, no dia 1º de dezembro de 2023, entre 9 e 10 da noite, lá na quadra 802, conjunto 4, casa 4, o Lucas efetuou disparos de arma de fogo contra o Edson Nunes. A senhora presenciou esse fato? Bom, eu estava em casa, eu não ouvi disparo, eu presenciei quando ele entrou lá dentro de casa, o Edson, né? Quem Eu entrou? pedi O Edson? socorro. Isso. E o que Mas eu aconteceu? não vi o ocorrido. Uhum. O Edson entrou na casa da senhora falando o quê? O que que houve? Pedindo ajuda, falando socorro e tudo mais. Uhum. E ele pediu ajuda? Ele disse o que que tinha acontecido? Não, foi bem rápido. Uhum. Quando ele entrou, eu estava no quarto com a minha filha. E aí ele entrou, foi até a porta, eu acho que ele não notou que minha filha estava lá e saiu. Foi muito rápido. Uhum. A senhora prestou alguma ajuda? O que que a senhora fez? Bom, eu liguei pro meu marido, né? Uhum. E qual que era o estado da vítima? Ele estava pedindo ajuda por quê? Eu vi que tinha um furo no peito dele, né? Ele foi baleado. Uhum. Ele disse quem tinha feito isso? Não, não Ele ouvi. explicou o que que tinha acontecido? Não, não deu tempo para explicar, ele foi muito rápido. A senhora disse que era vizinho. A senhora morava no mesmo lote dele, era isso? Sim, somos kitnets, né? Tinha a minha e a dele no Uhum. mesmo. E aí tinha um portão. O réu aqui, o Lucas, a senhora conhece? Que está sendo Não, acusado? não. Já tinha visto ele lá? Ok. Bom, doutor promotor, passar para o senhor, pode ficar à vontade. Obrigado, Excelência. Dona Cláudia, bom dia. Bom dia. Eu sou Gilberto Teles, promotor de justiça. Dona Sim. Cláudia, a senhora conhecia todos os moradores lá daquelas kitnets? Não. Não conheciam todos? A senhora conhecia o Edson, já disse aqui para o juiz, né? Sim. A senhora conhecia uma moça chamada Maiara, que morava lá? Não. Não? Conhecia alguma moça solteira que morasse lá? Não, eu ficava muito pouco lá em casa, porque eu trabalhava o dia todo, né? Então, Hum, não tinha Não conhecimento de tinha ninguém. convivência, então. Não, eu via assim o Edson, porque ele era vizinho mesmo, era Ah. um kitnet do lado da outra, mas A senhora não tomou conheço. conhecimento sobre o motivo desse tiro contra o Edson? Também não. Não procurou saber o que tinha Não. acontecido? Porque é normal que a gente, ainda mais vizinho, eu mesmo sou curioso pra caramba. Se acontecer, derem um tiro no meu vizinho, eu vou querer saber por quê. Ah, eu nem fui atrás, porque foi uma situação bem traumatizante, porque tanto Foi traumatizado. quanto da minha filha também, né, que Hum. estava presente. O Edson morava ali naquele ambiente há quanto tempo? Mais ou menos. Quando eu cheguei lá, ele já estava lá. Já estava lá. E a senhora morou ao mesmo tempo que ele lá por quanto tempo, mais ou menos? Nossa, sou péssimo de datas, mas eu acho que foram alguns meses. 2? Foram alguns meses, eu não Alguns. vou lembrar de Durante esses alguns meses, a senhora percebeu se o Edson era pessoa metida em confusão, metida com crimes, com drogas, alguma coisa assim? Bem tranquilo, eu Ele era nunca bem vi tranquilo? confusão, não. Uhum. É, teve conhecimento se o Edson teve algum envolvimento com alguma moradora daquele ambiente? Não sei dizer. Não sabe. No dia do crime, a senhora estava dentro de casa. Sim, A senhora ouviu tiros? não, Ouviu confusão de briga, também não, gritaria, alguma coisa antes do. também não. Acho que quando aconteceu, eu estava no quarto com meu filho, como eu falei, né? Uhum. O som estava até ligado, A senhora não morava ouvi na nada. parte de baixo ou na parte de cima? Na parte de baixo. Na parte de baixo. Sim, Não ouviu nada, nem não, briga, nem discussão, não, nem os disparos. também não. Como a senhora tomou conhecimento dessa situação? Quando ele entrou lá em casa, Então, o ele Edson chegou a pedindo entrar na sua ajuda. casa O Edson pedindo ajuda. pedindo ajuda.
Quando o Edson entrou na sua casa, ele portava algum tipo de arma na mão, alguma coisa? Não. Nada? A senhora chegou a sair no quintal? Saí, acho que foi uns alguns minutos depois para fechar tentar fechar o portão que estava Foi na aberto. garagem? Foi alguma coisa assim? A Oi? senhora andou ali pelo quintal, pela garagem? Andei, fui lá na Viu alguma garagem. faca no chão, seja no portão, seja no meio do quintal, Não alguma tinha coisa assim? faca Não tinha faca nenhum nenhuma no local, nem Não, arma de fogo, nem nada no também local. não. Certo. Sobre a porta da kitnet do Edson, a senhora sabe o que que aconteceu com aquela porta? Não, Não? Essa porta aparece aqui nas fotografias arrombada. A senhora sabe quem arrombou a porta? não sei. Não sabe? Ok, sem mais perguntas, Excelência. Muito obrigado. Sem perguntas. Você tem, então, uma pergunta? Cláudia aqui, posso dispensar, então. Tá certo, dona Cláudia. Muito obrigado pelo comparecimento, era isso. Por Tá nada. bom, a senhora está dispensada. Um bom dia. Bom dia. Eu saio por O pessoal orienta a senhora. Manda aí. Bom dia, senhora dona Maiara Aguiar Monteiro, não é isso? Sim. Bom dia, dona Maiara. Dona Maiara, a senhora foi indicada como testemunha nesse caso aqui, em que o réu é o Lucas Villanova de Oliveira e a vítima é o Edson Nunes da Paixão. A senhora é parente de algum deles? Eu era namorada do Lucas. É namorado do Lucas, tá bom? Então, ouvi sem compromisso, tá, doutores? Excelência. Dona Maiara, de acordo aqui com a acusação, no dia 1º de dezembro de 2023, entre 9 e 10 da noite, lá na quadra 802, conjunto 4, em frente à casa 4, o Lucas efetuou disparos de arma de fogo contra o Edson. A senhora presenciou esses fatos aqui? Eu não presenciei, eu não vi, né, Uhum. o ocorrido na hora. Eu só escutei os tiros. Certo. A senhora estava onde nesse dia? Nesse dia a gente foi para casa do Rafael. Quem que estava lá na casa do Rafael? Tava o Rafael e mais dois amigos dele, que eu não sei o nome. O Lucas estava lá também? Tá. Certo. E o que que aconteceu lá na casa do Rafael? A gente ficou bebendo lá. Uhum. Tava eu, o Lucas, o Rafael e mais dois amigos dele. A gente tava bebendo. E chegou um momento que eu chamei o Lucas para ir para minha casa, que eu morava só, aqui do lado do Edson. Aí eu chamei o Lucas para ir beber comigo e foi quando tudo aconteceu. Eu tava na porta e o Edson apareceu com a faca para cima do Lucas. Foi quando eu saí correndo para a esquina esquerda de casa. Aí eu escutei uns tiros, foi quando eu voltei para ver quem tinha sido atingido. Aí quando eu vi era o Lucas que tava com a arma saindo correndo. Certo. A senhora morava no mesmo lugar onde o Edson Na morava? 24, é. Era o mesmo lote? É isso? É, Como é que era? Tá. Aí a senhora foi com o Lucas, disse que o Edson apareceu com a faca. sim, na porta. Ele falou alguma coisa? Não, só apareceu. E nisso eu saí Eles correndo. conversaram, discutiram, a senhora Não, ouviu alguma coisa assim? não. Aí o que que a senhora fez? Eu saí correndo. Aí nisso que eu saí correndo, eu vi barulho de tiro. Aí Certo. eu voltei. Foi em segundos. Aí eu voltei. Nisso que eu voltei, eu vi o Lucas correndo. Aí eu corri atrás dele. A senhora correu atrás do Lucas. Sim, E para onde que ele correu? pra casa do Rafael. Certo. E lá na casa do Rafael, o que que houve? Eu não vi, eu só sei que o Lucas entrou e saiu e entrou dentro do carro. Aí foi quando eu entrei dentro do carro junto com ele. E ele me levou pra Braslândia. E ele falou o que que tinha acontecido? Não, ele ficou muito nervoso, né? Só, mas ele não falou. Aí eu pedi pra ele me levar pra Braslândia. É, a senhora disse que o Edson saiu com uma faca, Sim, certo? Ele foi para cima do Lucas, o Lucas foi para ele cima foi pra dele. cima do Lucas. Ah, posso mostrar com as mãos? Pode, por favor. Assim, a minha Se quiser casa era aqui levantar, na pode, à esquerda vontade. e a dele era na direita. Os portões são juntos, assim, meio juntos. E o portão que eu abri a minha porta, né, era do lado da do Edson. Não tinha como evitar ver, né, ambas as partes. Nisso que eu tava abrindo o portão, o Edson saiu com a faca e foi pra cima do Lucas. Eu só vi essa parte Ele e foi saí para correndo. cima fazendo o quê, a senhora sabe?
Qual o movimento que ele fez? A senhora sabe Pra dizer? cima dele, pra atacar, eu acho. Uhum. E nesse momento a senhora disse que saiu correndo. É, E o Lucas estava armado nesse dia? eu não vi ele armado. Eu só escutei o barulho dos tiros. Quando eu escutei o barulho dos tiros, eu fui ver quem tinha sido atingido, né? Aí quando eu vi, o Lucas saiu correndo pra casa do Rafael, mas em momento nenhum eu vi ele com a arma. Tá. A senhora sabia se o Lucas tinha arma? Não, Sabe dizer? Se ele não. já tinha antes, guardava em casa? Nunca apareceu. Tá. E o Lucas tinha algum problema com o Edson? Ou Não, o Edson tinha algum problema com o Lucas? não. Eu só tinha falado a questão do Edson dar em cima de mim, entendeu? Como é que foi isso aí? Ele, como a gente era vizinho, ele ficava muito me olhando, né? E querendo não incomodava. E eu, por ser mulher, tinha receio de chegar, né, nele e tal. E aí chegou um dia que eu comentei com o Lucas sobre isso. Aí eles falou que ia conversar com o Edson. Mas ele investiu contra a senhora ou ele ficou só olhando? O que que ele fez? Ele dava em cima. Uma vez ele me chamou pra sair. Certo. E aí a senhora comentou isso com o Lucas. Sim. Tá. Nesse dia na casa do Rafael, sabe se o Lucas e o Edson estavam discutindo pelo WhatsApp? A senhora sabe dizer isso? Não. Eu cheguei do trabalho, que o Lucas me buscou na parada, e daí a gente só bebeu. E eu conversei com ele. Em nenhum momento o Lucas pegou no celular ou ficou falando com outra pessoa. E vocês namoravam há quanto tempo nessa época? Há 3 anos. Tá. Estão namorando ainda? Não. Desde o dia do ocorrido eu não vi mais ele. Certo. Tá bom. Tô promotor, pode ficar à vontade. Obrigado, Excelência. Dona Maiara, bom dia. Bom dia. Eu sou Gilberto Teles, promotor de justiça. Vou pedir mais algumas informações à senhora, tá bom? A senhora conhecia o Edson há quanto tempo, a vítima? Não, eu não conhecia ele. Eu conhecia ele por ser meu vizinho. Não, via o Edson, pelo menos. Só não conhecia de conversar Todo dia, todo porque dia. ele era meu vizinho. Aí eu quero saber há quanto tempo que a senhora já via o Eu Edson? tava morando lá na Kit há um mês, Há um mais ou mês. menos, é. Certo. O... Tem conhecimento se o Edson trabalhava? Não, Bom, o Edson, ali, durante esse mês que a senhora morou na casa, percebeu se ele era envolvido com confusões, uso de droga, alguma coisa assim? não, porque a maioria do tempo eu trabalhava, então não via. Bom, com relação ao Lucas, vocês namoraram por 3 anos. Durante esse período de 3 anos, o Lucas trabalhava? Sim, Ele fazia o quê ele trabalhava na obra. na obra? Sim. O Lucas fazia uso de drogas? Não, apenas cigarro. Nenhum tipo de droga, a senhora Não. saiba? O Lucas era envolvido com crimes? Não. Durante 3 anos que vocês namoraram, teve conhecimento se ele... Eu Ele- tenho conhecimento do que ele já fez no passado, mas estando comigo não. E o que ele fez no passado? Eu acho que ele foi preso por tráfico, ó. Tráfico? Eu acho. A senhora acha? É, que eu não fui a Certo. fundo. O Lucas e o Edson eram conhecidos entre si? Não, não que eu saiba. Não que a senhora saiba. Antes de morar nessa kitnet, a senhora morava onde? Eu morava em Braslândia. Em Braslândia. A senhora não tinha praticamente convivência aqui em Recanto das Enas. Não, Veio para cá por conta dele. por conta do Lucas. Uhum. E aí foi morar próximo à casa do Lucas. Sim. Certo. Ah, a senhora, então, essa kitnet era na mesma rua da casa do Rafael, Sim, onde estava tendo a confraternização. Bom, quando a senhora já esclareceu aí que contou para o Lucas sobre as investidas do Edson, ou seja, o Edson flertando com a senhora. Foi a reação do Lucas ao saber disso? ele só falou que iria conversar com o Edson, apenas isso. E eles conversaram? Eu não sei. Não sei te dizer se eles conversaram. Não. E por que aqui em Juízo a senhora disse que eles conversaram? E morreu o assunto. A senhora disse isso. Eu acho que eles conversaram, mas eu não sei porque ele não me afirmou, ele não me deu certeza. Pois é. Porque aqui em Juízo a senhora disse com certeza. A senhora, eu estou perguntando isso, dona Mayara, porque assim, eu conheço o processo. Os jurados precisam conhecer essa dinâmica. Aí eu fiz a pergunta para a senhora, porque aqui em Juízo a senhora foi assertiva. A senhora disse, ó, eles conversaram
e morreu o assunto. Hoje a senhora está nos dizendo que não sabe se eles conversaram? Ele falou que iria conversar Ele com falou o que iria conversar com o Lucas. Entendi. E tem conhecimento se eles se acertaram? Não. Não tem conhecimento? E quando foi essa conversa entre eles? Eu não sei. Não sabe. Eu acho que foi no dia que eu falei pro Lucas, E a entendeu? senhora falou para o Lucas quantos dias antes dessa tentativa de homicídio? Eu falei um dia antes e no dia. Então, um dia antes a senhora falou e no dia também a senhora falou. Sim. E no dia a senhora falou para o Lucas que horas? Por volta de que horas? Foi mais ou menos, acho, a hora que. Depois que eu cheguei por voltas das 19. Então, vocês já estavam na casa do Rafael quando a Sim. senhora falou. Pergunto, enquanto vocês estavam lá na casa do Rafael, o Edson passou por lá, pelo menos na frente da casa? Não que eu saiba. A senhora não viu o Edson Não. passar por lá? O Rafael, dono da casa, disse aqui, acabou de falar que o Edson passou por lá, cumprimentou as pessoas, até ficou um pouquinho ali na porta e saiu. A senhora viu essa dinâmica? Não. Não viu. Mas naquele dia, então, a senhora voltou a falar para o Lucas sobre Sim. as investidas de Edson. Sim. E quando a senhora contou, já naquele dia à noite, qual foi a reação do Lucas? O Lucas falou que iria conversar com ele. De novo, Apenas ia isso. conversar Sim. Uhum. E o Lucas saiu para conversar com ele? Não. A Não? todo momento ele estava do meu lado. Nesse dia, a senhora, no dia do homicídio tentado, a senhora encontrou com o Lucas por volta de que horas? Eu saí do trabalho, acho que eram umas 17 por aí. Ele me buscou na parada Uhum. e a gente foi para casa do Rafael. Certo. Lá na casa do Rafael, houve consumo de bebida alcoólica? Sim. Houve consumo de drogas? Sim. Quem fazia uso de bebida alcoólica e drogas? Lá. Todo mundo bebeu, Todo mundo mas bebeu. só os meninos que usaram a Droga. maconha. Sim. Qual os meninos que usaram maconha? O Rafael e os outros 2 meninos. Quem eram os outros dois meninos? Eu não conheço. O Lucas era um desses meninos? Não. Não? Quantas pessoas tinham lá nessa casa? Tava eu, Rafael, Lucas e esses 2 meninos. E esses dois meninos, Sim. que a senhora não sabe quem é. Não. Que eram os usuários de maconha. Lucas só bebeu bebida Sim. alcoólica. Certo. Ah, por quanto tempo vocês ficaram nessa casa lá? Eu acho que umas 4 horas. Umas 4 horas. Sim. A senhora viu se em algum momento ali durante a noite, depois que a senhora voltou a conversar com o Lucas sobre as investidas de Edson, viu se ele mandou mensagem para o Edson, se eles trocaram mensagem? Não, igual eu falei pro senhor, eu não vi em nenhum momento o Lucas com o celular. Tá certo. O Lucas tinha o hábito de dormir na casa da senhora? Sim. Sim. O Lucas já tinha visto o Edson lá antes, naquelas kitnet? Viu? Já tinha visto. Antes do dia desse fato, antes do dia Sim. dos tiros. Bom, que horas vocês decidiram sair para ir embora? Mais ou menos. O horário eu não vou lembrar. Não vou lembrar. Mas eu lembro que por volta das 19, eu falei pra ele, né? Vamos pra casa. Aí depois de uns tempos, eu não sei se foi horas ou minutos, a gente desceu. Saíram juntinhos? Sim. As imagens não mostram isso, dona Mayara. Não, eu saí dando tchau pro Rafael e o Lucas saiu na frente. Lucas sai na frente, as Sim. imagens mostram isso, e a senhora sai apressadamente atrás dele. Sim. Foi isso? Sim. Essa dinâmica? Ele disse para a senhora se faria alguma coisa com o Edson quando ele Não. saiu ali da casa? Não? Ele saiu para ir para a casa dele ou para ir para a casa da senhora? Pra minha casa. Pra casa da senhora. Bom, quando chegaram lá na porta do Edson, a senhora disse que dá a entender que vocês dois já foram surpreendidos com o Edson com a faca. Sim. Isso foi no portão ou dentro do lote, na porta No do nosso Edson? portão, igual Foi no posso portão que dá demonstrar. acesso à rua, pode. Os 2 portões são assim, o meu e o do Aham. Edson. Aham. Então, querendo ou não, de qualquer forma, os 2 dá pra se ver, né? Entendi. E foi nesse termo que Então a gente foi no encontrou. portão que dá acesso ali para a rua. Tanto o meu quanto o dele é do mesmo lado. Entendi. Então, para mim abrir o meu, eu tenho que passar pelo dele. Pelo dele. Quando vocês estavam chegando, o Lucas abriu o portão e surpreendeu vocês. Foi assim? O Edson. O Edson, aliás. Sim, Abriu o portão e surpreendeu vocês. Ele estava com a faca na mão nessa hora. sim. A senhora, a partir daí, se virou e Eu correu. corri, sim, para a esquina da esquerda. Certo. Não viu se houve efetivamente uma investida do Edson contra o Lucas? Eu A não. senhora disse. Não, viu. eu vi
Ele com a faca, só que aí eu saí correndo. Então, Nisso isso que que eu eu tô saí dizendo, se ver correndo, com a faca é uma coisa. Digamos que isso aqui é uma faca. A senhora me viu, abriu meu portão, tô com a faca. Ele foi para cima do Lucas? sim, Foi? sim, Ah, não foi isso que a senhora disse para o juiz, mas tudo bem. É, ah, a senhora ouviu quantos tiros? 2. 2 tiros. Quando vocês chegaram lá, então, o Lucas estava com a faca. A senhora está dizendo agora que ele partiu para cima. Aliás, o Edson estava com a faca, partiu para cima do Lucas. Discutiram? Eles chegaram a discutir? Não Enquanto a vi que eu senhora saí correndo. conseguiu ouvir ali, eles chegaram a discutir, falaram alguma coisa um para o outro? Não, que eu saí Nada? correndo nessa hora. Uhum. Depois dos tiros, o que que vocês fizeram? Depois do tiro, eu vi o Lucas correndo e eu fui atrás dele. Uhum. Aí o Lucas entrou na casa do Rafael e depois entrou no carro. Logo em seguida, eu entrei no carro Uhum. e o Lucas me levou para Braslândia. O que que o Lucas fez dessa arma de fogo? Eu não sei te dizer, porque eu só pedi uma coisa pro Lucas naquele momento, para ele me levar para casa, que era onde eu moro atualmente em Braslândia. Para casa, que a senhora se refere para casa da sua mãe, então, É, seus familiares lá em Braslândia. sim, Uhum. Durante o trajeto, indo para casa, vocês conversaram sobre esse episódio? não, Nada, nada. não. A senhora não quis saber por que que o Lucas atirou? Não, eu perguntei, só que ele não falou. Ele não falou. Não. E depois disso, a senhora, depois do dia fatídico que o Lucas levou a senhora lá para Braslândia, a senhora ainda conversou com o Lucas sobre esse crime? Não, Vocês continuaram namorando ainda? não, eu terminei com ele. Terminaram? Sim. Por que que vocês terminaram, pô? A senhora pode falar? Porque ele fez o que ele fez e eu não achei legal, entendeu? Aí eu resolvi dar uma A afastada. senhora não achou correto o que ele fez? Sim. Tá bom, dona Mayara, eu não tenho mais perguntas para a senhora. Muito obrigado, tá? Dois, podem ficar à vontade. Bom dia, Mayara. Mayara, quando a senhora respondeu aqui a respeito das investidas do Edson com a senhora, como ele abordava a senhora no portão da sua casa? Como é que eram essas investidas? Que a senhora falou assim, ele cantava a senhora, mas como é que era? Era com palavras? Ele já chegou a Sim. enquadrar a senhora ali, já tocou na senhora? Como é que Não, funcionava essas foi assim. investidas? Ele me via e ficava me olhando com um olhar malicioso. E teve um dia que ele me parou no portão da minha casa e perguntou se eu queria sair com ele. E a senhora disse que tinha namorado? Sim. E isso foi só uma vez? Foram várias vezes? Com que As constância isso investidas acontecia? dele de olhar, de querer conversar, a gente sabe, né, quando a pessoa quer algo. Era diversas vezes, mas para conversar mesmo foi só uma vez, de chegar e me chamar para sair. A senhora se sentia constrangida em ter que passar em frente à casa do Edson? Sim, porque como mulher, querendo ou não, quando você se sente assediada, querendo ou não, é um constrangimento, né? E eu não tinha peito para falar com ele. Então, meio que eu me sentia constrangida assim. Se sentia assediada, como foi? Sim, É, durante esse período, a senhora levou algum tempo para falar para o Lucas o que estava acontecendo? sim. Porque, querendo ou não, qual é o homem, né, que vai gostar? E aí eu peguei e demorei um tempinho para falar. Mas quando eu falei, ele reagiu super bem. Ele ficou tranquilo. O Edson chegou a ter acesso ao seu telefone? Não. Tem mais alguma informação que o promotor não perguntou, que eu não tenha perguntado, que a senhora acha necessário falar aqui a respeito dessas investidas? Ah, que eu só acho errado, né? Muito errado. Tem mais, obrigada. E sinto muito por o assédio que a senhora sofreu. Sem mais, doutor? Tem mais. Senhor jurados, alguma pergunta? Então, dona Mayara, era isso. Muito obrigado pelo comparecimento, tá certo? A senhora está dispensada. Um bom dia. Dona Mariana, tá ouvindo aí? Ouvindo, sim. Bom dia. Bom dia. Dona Mariana, a senhora foi indicada aqui como testemunha nesse caso
em que Sim. O Lucas Villanova de Oliveira está sendo acusado de ter tentado matar o Edson Nunes da Paixão. A senhora é parente de alguma dessas pessoas? Não. A senhora conhece alguma dessas pessoas? Só o Edson. Como que a senhora conhece ele? O que que a senhora é dele? A gente é amigo. Eu tenho uns 8 anos. Certo. Mas amigo íntimo, como é que é isso? Amigo próximo, conhecido? É amigo próximo. Conheço a mãe dele, os irmãos dele. Tá. Ele conhece minha família. Os senhores vê algum problema em compromissar, doutores? Eu não vejo, não. Não. Tá. Então, ó, dona Mariana, a senhora vai ser ouvida como testemunha compromissada, tá certo? Responder somente a verdade, que é o que for perguntado. Tá. A denúncia aqui diz que no dia 1º de dezembro de 2023, entre 21 e 21 horas, o, lá na quadra 802, conjunto 4, em frente à casa 4, o Lucas, ele efetuou disparos de arma de fogo contra o Edson. A senhora presenciou esses fatos aqui? Não. Não. A senhora se recorda desse dia? Com certeza. O que que aconteceu? Não, eu estava na minha casa, o Edson estava lá. Ele desceu, eu moro em cima, o Edson morava embaixo. Uhum. Ele desceu, falou que ia tomar banho e ia subir para a gente comer uma pizza, porque o meu neto estava lá. Tá bom, ele desceu, eu estou lá para cima. Eu ouvi um barulho de tiro. Fui na janela olhar, não vi nada, não vi ninguém correndo, né? Não vi polícia. Aí sentei de novo. Daqui a pouco o Edson começou a me gritar lá de baixo. Aí eu desci correndo, minha filha, meu filho. E aí quando eu desci, ele falou, me leva para a UPA, me leva para a UPA. Aí eu falei, o que que foi? Ele falou, atiraram em mim. Aí levantou a camisa assim, aí tava assim, um furinho, escorrido de sangue assim. Eu falei, mas quem foi ele? Bora, 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 senão eu vou morrer. Aí ele entrou no carro dele e eu fui, entendeu? Para a UPA levar ele, porque ele já estava já cambaleando, já com a boca branca, já ia morrer mesmo. Só deixei ele no hospital, o policial pegou meu telefone, mandou se eu tinha visto quem era, eu falei que não. E aí foi isso. Certo. A senhora já disse que não viu, não é? Quem atirou. O Edson falou para a senhora quem atirou, o que que tinha acontecido? Não, eu perguntei e ele falou que pra eu não, tipo, não me meter, entendeu? Ah, não, isso aí é coisa minha. Tá bom. Socorri, né? Fiz a minha parte como cidadã de socorrer ele, né? Ele falou o motivo? Falou por que Não, que a também pessoa que atirou não, nele? também não. Perguntei depois que ele foi, que a gente foi cuidar dele, né? Depois do tiro, que ele ficou na minha casa. E aí a gente pergunta, mas ele não fala nada. Nunca falou nada, nunca falou quem era, nunca falou o motivo. Eu falei, ah, então tudo bem. Não quer falar, beleza. A senhora sabe se o Edson tinha problema com alguém? Olha, que até onde eu sei, não. Só se assim, eu conheci ele em 2016, né? Só se ele teve algum problema antes dessa época, porque desde que eu conheço ele, ele sempre foi um menino tranquilo, não vi nada E, assim. e a senhora sabe dele? Sabe o paradeiro dele? Ele tá morando no 804. Uhum. A senhora disse que depois ele foi para sua casa. Como é que ele ficou lá nos dias seguintes, a recuperação dele? A senhora sabe se ele correu risco de vida, se não correu, se ele ficou mal, se foi boa a recuperação? Oi, a gente cuidou dele, eu e minha filha. Ele Sabe se ficou ele na ficou minha- sabe se ele ficou com alguma sequela? ele tá com a bala alojada ainda, né? E aí ele voltou para tirar os pontos, né? E aí disse que não podia remover a bala, porque onde ela tá, se mexer, ele pode ficar ou aleijado, ou cego, né? Então, tem isso, né? Então, toda vez que faz frio, ele sente muita dor, né? Porque ela tá alojada assim no osso da coluna, né? Entre um e outro, a vértebra. Certo. Bom, doutor promotor, vou passar para o senhor, pode ficar à vontade. Obrigado, Excelência. Dona Mariana Machado, bom dia. Sim. Bom dia.
Dona Mariana, aqui quem fala é Gilberto Teles, eu sou promotor de justiça e eu vou pedir mais alguns esclarecimentos à senhora, tá bom? Tá. Bom, a senhora já esclareceu que era conhecida, inclusive amiga do Edson, não é isso? Isso. Vocês eram vizinhos, moravam no mesmo espaço, no mesmo terreno? Como é que era? Sim, a gente morava, né? Porque ele já saiu de lá. No mesmo prédio. Eu moro em cima e Aham. ele morava no térreo. Certo. O prédio lá era um terreno onde havia kitnets no local. É, são 7 famílias. 7 famílias no mesmo lote. A senhora morava na Isso. parte de cima. Eu moro na parte de cima. Certo. O Edson morava na parte de baixo. Isso. Bom, a senhora conhecendo o Edson há mais de 8 anos, tem conhecimento se ele trabalhava? Ele fazia os bicos com um colega dele lá da quadra, que Fazia bico. faz serviço. Certo. O Edson era casado? Não, O Edson tinha filhos? não, não tem. Durante esse tempo que a senhora conheceu o Edson, ele era metido em confusões? Não saiba, ele foi preso na época, né? Nesse período que a gente se conheceu, Uhum. ficou 1 ano e 2 meses. Mas eu nunca fiquei sabendo, ele é muito resguardado, né? Ele não fica falando das coisas assim, né? Uhum. Lá no ambiente onde vocês moravam, ele demonstrava ser pessoa agressiva? Não, o Edson não. Certo. O Edson era usuário de drogas? Não que eu saiba. Já foi. Certo. A senhora morava lá no mesmo espaço que ele há quanto tempo? Eu moro lá tem, acho que vai fazer 5 anos. Ele 5 já anos. estava lá acho que uns 4 meses. Uns 4 meses. Mas É, antes a senhora já o conhecia de outra localidade, não é isso? já que eu morei na rua mais para baixo, em Uhum. 2016, foi quando eu Certo. conheci ele. A senhora moradora ali daquele local há 5 anos, conhecia o acusado neste processo, o Lucas? Não, Não conhecia? não, A senhora conhecia as pessoas de José Henrique? não, nem sei Conhecia quem é Rafael ele. Pereira? Não, O Lucas Villanova, que é o réu, a senhora nunca ouviu falar dele? não, porque eu quase não fico na quadra, né? Eu fico assim, andando na quadra. Uhum. A senhora tem conhecimento se o Lucas e o Edson eram conhecidos, eram amigos, tinham rixa? Conhece alguma coisa nesse sentido? Que eu saiba, eles eram conhecidos desde criança. Eles eram conhecidos desde crianças. É, aí E, tem cresceram todo mundo junto, né? Uhum. Bom, sobre o crime em si, o momento exato do crime, a senhora já disse para o juiz que não presenciou, não é isso? Não, não. A senhora ouviu tiros no local? Houve um tiro, um disparo. Ouviu um disparo. É, Antes desse tiro, a senhora ouviu algum tipo de gritaria, confusão, como se fosse briga? Não, não, Nada, nada? nada, nada. Uhum. Quando o Edson correu até a senhora pedindo socorro, ele chegou a subir ou ficou gritando lá embaixo e a senhora que Não, ele descer? ficou gritando, Lá embaixo. gritando. Aí a minha filha falou assim: mãe, é o Edson. Aí eu desci. Certo. Quando eu É, desci, ele veio cambaleando assim pro meu lado, me deu a chave do carro. Eu só botei no carro e fui. certo. Quando a senhora, então, encontrou o Edson, ele estava do lado de fora da residência dele, já na garagem? Como é que era? Já na garagem, já na porta, assim, já saindo. Uhum. Durante o trajeto até a UPA, a senhora já disse que o socorreu, por isso que eu estou falando da UPA. Durante esse trajeto, a senhora conversou com o Edson? Foram conversando? Não, porque ele estava gritando muito, né? Para andar logo, para andar logo. Eu só Então, não. perguntei o que tinha sido, ele não respondeu, Uhum. né? Ele disse para a senhora, Aí pelo menos, como foi o ataque que ele sofreu? ele falou que a pessoa entrou. Eu falei, como é que foi isso? Aí ele falou, não, a pessoa entrou e deu um tiro nele na porta da casa dele, porque ele morava na primeira kitnet. Uhum. Aí ele correu, acho que ele nem viu que tinha sido baleado, na verdade. Uhum. Acho que ele correu para a vizinha do lado e entrou, Uhum. né? E aí depois é que né, a pessoa tinha tirado, correu, acho que ele saiu da casa da vizinha e começou a me gritar.
Aí eu Certo. escutei e desci. Dona Mariana, quando a senhora se deparou com o Edson, a senhora notou, viu se ele portava alguma arma na mão, seja arma branca, faca, seja arma de Não, fogo? não, só tava com a chave do carro na mão. Ele não tinha nada na mão, então. Não, chegou. A senhora viu ali na localidade alguma faca pelo chão ou na varanda da casa dele, no portão, alguma coisa assim? Não, não tinha nada. Viu nada? Nada. Uhum. A senhora conhecia uma moça chamada Maiara? Não, Tem conhecimento sobre o motivo desse crime? não. Chegou a nenhum comentário até a senhora por que o Edson levou esse tiro? Não, todo mundo se pergunta lá, inclusive lá na quadra, por quê, né? A senhora conhecia todos os moradores ali daquelas kitnets? Ah, sim, Pois é, tem uma moça chamada Maiara que disse que morava lá. A senhora não conheceu essa moça? não, ali o pessoal de baixo, eu conheço mais de cima, né? Que Aham, a porta é separada. Então, da minha entrada, eu conheço todo mundo. entendi. Então são portões diferentes. Quem tem acesso à parte de cima das kitnets tem uma entrada. O pessoal da parte de baixo tem outra entrada, é isso? É, aí a outra aqui do ladinho é outra entrada. Certo. É, a senhora já tinha visto o Lucas Villanova, Não, eu não que é o conheço acusado neste muito. processo? Não, não. Certo. No dia da audiência aqui em juízo, a senhora chegou a ver os personagens que estavam na tela do computador, não chegou a ver? A senhora lembra? A senhora deu um depoimento aqui? Aham. Nessa mesma tela aparecia o acusado Lucas. A senhora já tinha visto aquele rapaz lá pela rua? Na minha rua, não, mas lá para baixo, sim. Então a senhora sabia Tipo, que era o Lucas. eu A senhora passando no já tinha visto o comércio, Lucas, então. é só ir, não conheço. Tudo bem. A minha pergunta é: a senhora já tinha visto o Lucas? Quando a senhora o viu na audiência, a senhora lembrou que já tinha visto aquela fisionomia, não é isso? Sim, é, É isso que eu quero saber. A senhora isso. já tinha visto o Lucas frequentando aquele ambiente onde a senhora morava, ou seja, lá nas kitnets? Já Não, tinha se deparado com ele por lá em alguma situação, em algum momento? não. Não? Bom, a senhora tomou conhecimento se o Edson teve algum envolvimento amoroso, ou pelo menos dando de cima de alguma moradora ali daquelas kitnets? Surgiu esse comentário lá? Não. Não? Depois que sofreu esse atentado, o Edson continuou morando lá nas kitnets? Não, porque o rapaz pediu a kitnet, aí ele ficou na minha casa até se recuperar, né? Uhum. Aí depois ele saiu. Depois ficou 2 meses e foi morar e arrumou uma kitnet para ele morar. Dona Mariana, a senhora disse aqui que o Edson foi atingido possivelmente na porta de casa, da casa dele. Isso, Porque é a primeira kitnet. foi que a senhora tomou conhecimento. Me diga uma coisa, sobre o arrombamento da porta da casa do Edson, a senhora tem o que a nos dizer sobre esse arrombamento? O vizinho do lado arrombou a porta porque eu precisava levar o documento dele. E eu não tinha a chave da casa dele, né? Uhum. Então, ele arrombou a porta para eu poder entrar e pegar o documento dele para levar para a UPA. Entendi. Então, quando a senhora socorreu, só para ficar claro aqui para os jurados, quando a senhora socorreu o Edson para a UPA, ele foi sem os documentos, Ele não anda com documento. certo? Lá a senhora deixou o Edson na emergência e voltou Isso. em casa para pegar os documentos dele. É, Isso. o vigilante falou para mim que eu tinha que levar o documento dele. Certo. Chegando lá na kitnet, estava trancada a porta, pressuponho. Ah, e aí eles não tinham Estava mudado intacta, nada então. Aí dele. a porta Hã? estava intacta. Até então, a porta da casa dele estava intacta. Tá intacto? E aí, quem arrombou essa porta foi o vizinho, a pedido da senhora, no caso, para pegar os documentos dele. Isso, é. Então, tá bom. Eu só queria esclarecer esse ponto com relação a esse arrombamento da porta. Então, dona Mariana, eu agradeço os esclarecimentos que a senhora nos trouxe. Não tenho mais perguntas para a senhora. Muito obrigado. Não nada. Sem perguntas. Senhor jurados, alguém tem uma pergunta para dona Mariana? Podemos encerrar aqui? Tá certo. Dona Mariana, era isso. Muito obrigado pela Obrigada. disponibilidade. Tá certo, a senhora está dispensada.
Tem alguma agente próxima da senhora aí? Tem sim. Aham. Aqui, né? Pessoal da PFDF, muito obrigado, viu? Bom Eu que dia, bom trabalho agradeço. aí para Bom dia vocês. para vocês também.